Eu vou responder algumas questões aqui feitas a mim nesse tempo, né, que eu faço vídeo. Então, o ângulo de convergência ou divergência, né, eu desenvolvi esta fórmula, que seria raio sobre π vezes o raio, e que seria um ângulo de 0,3183 graus, né? Essa fórmula serve para qualquer corpo esférico luminoso e para qualquer convergência, divergência, desde que o objeto seja esférico. Por que não cortar o raio em cima e embaixo? Porque esta fórmula serve para qualquer raio. Então, se mudar o tamanho do raio, automaticamente eu não posso cortar. Então, tá aí a resposta. Serve para um Sol imenso, por exemplo, para um Sol com as dimensões do modelo. Aí, no caso, não daria 0,53 graus, né? Daria 0,3183. Para este caso, o Sol teria que estar quase 98 milhões de quilômetros mais longe, né? Praticamente 100 milhões de quilômetros. Então, o modelo também está errado por esse prisma. Eu vou falar também sobre... Eu vou utilizar aqui o meu globinho, invertendo para colocá-lo como sendo o Sol. E esse pontinho preto aqui seria a Terra. Então, né, considerando, né, não tô desconsiderando as distâncias, né, para o modelo. Então, o que ocorre? Uma Terra minúscula num Sol imenso, ela trazendo a muito longe, né, praticamente ao infinito, 150 milhões de quilômetros, eu diminuiria o tamanho da Terra, né? O contrário, como de fato o modelo afirma que o Sol imenso ele ficaria pequeno por causa da distância, o contrário também aconteceria. Trazendo a Terra para muito distante, ela seria o raio dela seria considerável. Então, o que ocorre? Haveria um paralelismo, né? Um paralelismo nos raios solares, e que seria de 0 grau. Para esta distância, seria de 0 grau. Por quê? Porque o Sol imenso, o modelo, ele calcula errado. Ele calcula pela inversão das tangências, vindo para a Terra, a Terra cá no infinito, vamos falar infinito, né? A Terra estando no infinito, então isso haveria um paralelismo. E a ciência também considera 0,53 graus como paralelo, o que é um absurdo. Um grau já de 0,01, né, grau, já existe uma convergência, uma divergência. Como poderia o modelo afirmar que 0,53 graus poderia ser considerado paralelo? Isso é um absurdo. É a mesma coisa que rasgar a matemática. Então, continuando. Para o modelo, as tangências, né? As tangências para o cálculo da convergência solar
ele calcula, né, a bissetriz a tangente e calcula o ângulo. Então, o que ocorre? Sabemos pela matemática que tangência de 90 graus é indefinida. Tangência de 180 graus é 0 grau. Tangência de 270 é indefinida. Tangência de 360 graus é 0 grau. Então, como poderia eu calcular estas tangências para a Terra pelo cálculo da ciência? Dá para imaginar? Ela está rasgando a matemática? Então, a tangência não é o seno dividido pelo cosseno? Eu vou achar 0 ou indefinido ou inexistente. Assim, para um modelo, né? Se eu aqui advogando para um modelo, o que teria que ocorrer? Um Sol imenso, a convergência e a divergência teria que ocorrer por um ponto central. E aconteceria a convergência e a divergência? Sim, por quê? Porque um ponto vindo lá do centro, do Sol, ele vai convergir ou divergir aqui e aqui em 2 pontos. Porque é esférico. Então tem que convergir e divergir. Divergir, desculpa. Por que vai divergir? Porque os 180 graus contrários lá atrás, né? Eu não consigo mostrar, atrás, é que vai fazer a convergência. E nesta frente aqui, vai nos 180 graus que está voltado para a Terra que vai estar aqui, vai acontecer a divergência. Então, assim também, a Terra sendo isto aqui, a divergência solar aconteceria em toda a Terra. Logo, não haveria em trópico, diferença de iluminação. Seria toda a Terra estaria com o Sol paralelo, com o Sol na perpendicularidade. Logo, no experimento de Eratosthenes, teria que ter em todo o raio da Terra, em todo o diâmetro, né? Vou mostrar assim, né? Para quem não sabe o que é diâmetro. Em todo o diâmetro da Terra, teria que o experimento de Eratosthenes comprovar esta iluminação, essa convergência solar, coisa que não ocorre na realidade. Na realidade, somente numa localidade, numa latitude muito próxima, que seria de 555 metros, que de fato acontece o zeramento das sombras. Eu venho falando isso há tanto tempo e ninguém entende. Meu Deus, é tão difícil entender a realidade. É tão difícil assumir que fomos enganados pelo Copérnico, né? Que não tinha prova nenhuma para mudar o modelo.
somente por uma causa filosófica, né? Que ele mudou o modelo e conseguiu convencer a todos. E, no entanto, eu demonstrando todos os problemas do modelo, difícil para mim, né? Difícil porque eu não sou qualificada o bastante para demonstrar os erros, coisa que os PhDs deveriam ter feito. Aí falam que eu reclamo demais, mas tem que reclamar, né? É um desabafo, é um absurdo eu ser ridicularizada, eu ser ignorada, simplesmente porque eu mostro a realidade. A realidade é esta, que num raio muito pequeno, de fato, acontece a convergência solar. Eu posso calcular... sumiu o cálculo aqui. Depois eu mostro. Eu tenho um vídeo aqui falando do cálculo real para um Sol mais próximo, menor e mais próximo. Então, vejam o vídeo. Não está focando. Eu estou mostrando na Austrália, que minha irmã mora na Austrália. Então, para dar um alô para ela e um beijo para ela. Ok? Podem me contestar à vontade. Fiquem à vontade.